Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai continuar estudando a dinâmica da rotação. Vocês devem se lembrar que a gente começou estudando o movimento de uma partícula P de uma porta que fazia esse movimento de rotação em torno de um eixo A. Vocês devem se lembrar que todo o nosso equacionamento partiu do vetor posição nessa trajetória circular, que era o vetor posição RP, que seria o vetor posição da partícula P. Na aula passada, para essa partícula P, a gente chegou na seguinte equação. Todo o equacionamento chegou em o torque da resultante de forças da partícula P em relação ao ponto A era igual a massa da partícula P vezes a distância, RP, que seria a intensidade do vetor posição, ao quadrado, tudo isso vezes d ômega dt, sendo ômega a velocidade angular. Então, veja, esse termo mp vezes rp ao quadrado, a gente chamou de momento de inércia da partícula P em relação ao ponto A. Na verdade, a partícula P ela é um pequeno pedaço da porta, que na verdade é composta por N partículas, Então, a P seria uma das partículas que compõem a porta. Então, a gente precisa estudar o que vai acontecer com as demais partículas da porta e lembrando que a porta é uma composição de todas essas partículas. Então, a gente estudou uma delas, chegamos a uma equação e agora a gente vai tentar entender o que vai acontecer com todas as partículas da porta. Vamos dar um zoom, então, na nossa porta. Olha só, a gente vai destacar nessa porta a nossa partícula P. Está aqui a nossa partícula P e a gente vai trazer a força externa que está aplicada nela, nessa direção θ. Percebam que a gente colocou o sistema de coordenadas polares aí, da mesma forma que já fizemos na aula passada. E o vetor posição que sai lá do centro de giro, que é o ponto A, e chega aqui na partícula P. Vamos tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista da interação da partícula P com as suas partículas vizinhas. Então percebam que como a força externa ela empurra a partícula P para fora da porta e a partícula P está colada nas partículas vizinhas, ela vai exercer força nas partículas vizinhas nessa direção e sentido. Perceba que essa força é como se fosse uma força de atrito, uma tendência ali de escorregamento. E aí, por ação e reação, as outras partículas, as duas partículas vizinhas, vão reagir aplicando na partícula P uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Essas duas forças estão aí, essas duas forças na partícula P, assim como as suas reações, estão todas na direção θ. Percebam que, a partir do momento que a porta começa a girar, você já deve ter brincado de cabo de guerra ou se fez aí girar segurando uma corda, você já deve ter percebido que se você perceber a porta como uma porção de pontos aí conectados numa corda, girando, vocês vão perceber o seguinte, que a partícula P ela vai puxar o corpo de baixo, ou seja, a partícula vizinha de baixo, na direção ali de RP e no sentido de RP, e ela vai também empurrar a partícula de cima na direção e sentido de RP. Dessa forma aqui, percebam que essas duas forças vermelhas são as forças que a partícula P aplica nas suas vizinhas. Então, veja, ela está puxando a partícula de baixo e ela está empurrando a partícula de cima. Tudo isso acontece quando ela gira, É só você lembrar de um gira-gira, talvez, em que quando você gira, as forças que você aplica no gira-gira são sempre no sentido centrífugo, E o que acontece? Por ação e reação, as partículas vizinhas vão aplicar forças de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto na partícula P. Então, a gente está começando a entender como calcular aquela resultante que a gente utilizou na aula passada, que é a resultante de forças na partícula P. Focando então na partícula P, tirando todas as partículas vizinhas, vamos colocar essa força aqui
que está na direção radial, aqui para cima, né? E a gente vai lembrar da equação que a gente obteve na aula passada. Então, a gente escreveu que o torque da resultante em P, em relação ao ponto A, era igual à massa dele vezes a intensidade do vetor posição ao quadrado, o que está entre parênteses a gente chama de momento de inércia da partícula, né? Vezes d ômega dt, que é a aceleração angular, na direção k. Ora, o torque da resultante, né, em P seria, pela definição de torque, né, o produto vetorial de RP, que seria o vetor posição, pela resultante P. Então, o lado esquerdo, né, foi substituído pela definição do torque. E aí a gente vai lembrar o seguinte, olha, o que é a resultante de forças que agem em P? A gente, né, desenhou aí 4 forças, né, que são as forças internas, que estão em azul. Perceba que são internas porque são aplicadas por partículas vizinhas da porta. E, como a gente até escreveu, a força em rosa é a força externa. Para que a gente não dê nome para cada uma dessas forças, a gente vai fazer uma equação genérica. A gente vai dizer o seguinte, olha, a resultante de forças na partícula P é a somatória de forças na direção θ mais a somatória de forças na direção R. Então, de uma forma bem genérica, a gente pode escrever isso. Vamos deslocar o nosso desenho aqui para o lado. Desenvolvendo, então, a gente poderia colocar essa resultante, que agora foi escrita como a somatória de forças, né, na direção θ, mais a somatória de forças na direção R, dentro do lado esquerdo da nossa equação ali. Então, isso vai ficar assim, né? O RP, que é o vetor posição, produto vetorial, entre parênteses, aí a resultante no ponto P, que a gente escreveu como a somatória de forças na direção θ, mais a somatória de forças na direção R. No produto vetorial, vale a distributiva. Então, a gente pode escrever, né, que esse produto vetorial seria, na verdade, a soma de 2 produtos vetoriais. Pessoal, olha para o segundo produto vetorial, inicialmente. Vocês percebem que o segundo produto vetorial é um produto vetorial entre o vetor posição RP, que está na direção radial, e a somatória de forças na direção radial. Então, percebam que todas as forças que estão ali dentro daquela somatória, todas elas estão na direção radial. E o próprio RP também. Então, lembra da definição do produto vetorial. Se eu quiser pensar, na verdade, no ângulo entre esses dois vetores, eu vou perceber que esse ângulo pode ser 0 ou 180, para que, né, eles todos estejam na mesma direção. Então, o seno de 0 e o seno de 180, ambos são 0. Então, a gente conclui, né, e a gente já tinha percebido isso, que o produto vetorial entre vetores na mesma direção, ele dá vetor nulo, ou seja, esse produto vetorial aqui da direita, ele vai ser 0. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever a nossa equação assim, né? Então, o torque da resultante no ponto P ficaria apenas o torque, né, do vetor posição ali, o produto vetorial do vetor posição, com a somatória de forças na direção θ. Antes da gente continuar, vamos só fazer uma consideração aqui sobre a somatória de forças na direção θ. Veja, se a somatória de forças na direção θ, eu posso escrever que isso é a resultante em θ, né? Porque é a somatória de forças, isso é a própria definição disso é resultante. Só que é a resultante na direção θ. E isso seria igual, né? Eu poderia pensar, lembra que lá na porta a gente tem forças internas e forças externas? Então eu poderia dizer o seguinte, olha, essa somatória de forças, ela pode ser classificada em 2 tipos de forças. As forças internas, cuja soma delas vai dar ali na resultante na direção θ de forças internas, e a resultante em θ de forças externas. Perceba que a gente vai deixar claro aqui, né? São internas à porta, então elas são trocadas entre pedaços da porta, né? E as forças externas são externas à porta, ou seja, elas têm que ser aplicadas por um outro corpo que não a porta, por exemplo, alguém que vai lá e empurra a porta com a mão.
Então a gente sabe que, dado que, né, a gente escreveu aí a resultante como sendo essa soma de dois termos, a gente pode substituir lá em cima na nossa equação e ficar assim, né? O produto vetorial, né, de RP com a somatória de forças na direção θ pode ser escrito aí como a somatória de forças na direção θ internas mais externas, né? E aí isso tudo é igual ao momento de inércia da partícula P vezes d ômega dt na direção K. Percebam, gente, que até aqui a gente só equacionou a partícula P. Então, a gente ainda continua falando dessa partícula da porta. Aplicando, então, a propriedade distributiva de novo do produto vetorial, a gente vai ficar com dois produtos vetoriais do lado esquerdo e o mesmo termo ali do lado direito. Percebam, pessoal, que esse equacionamento que a gente fez para a partícula P, ele foi feito por uma partícula P qualquer. Não teria nenhum motivo para a gente imaginar que se a gente escolhesse uma outra partícula qualquer da porta, o equacionamento desse diferente. Então a gente é obrigado a concluir aqui que esse equacionamento é válido para todos os pedaços da porta, porque nada mudaria entre um pedaço e outro. Então a gente pode agora adiantar, né, uma conclusão que seria a seguinte: se a gente quer estudar a porta, né, a partir, né, de um pedaço dela, a gente pode concluir que a porta é uma somatória de n partículas. Então, se a gente tem uma equação, como essa equação que a gente obteve até agora, para uma partícula, a gente pode pressupor que se a gente fizer uma somatória dessas equações para todas as partículas da porta, a gente chegaria em alguma conclusão sobre a porta, sobre a dinâmica de rotação da porta. Então é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar, na verdade, cada partículazinha de I ao invés de P, e a gente vai escrever o seguinte: olha, somatória, né, de todos os produtos vetoriais ali do primeiro termo, que seria o vetor posição da partícula I com as suas resultantes internas na direção θ, mais a somatória de todos os vetores posição de cada partícula I com o produto vetorial, né, com as suas resultantes externas na direção θ. Isso tudo, se eu fiz a somatória do lado esquerdo, eu tenho que fazer uma somatória do lado direito. É como se eu tivesse uma planilha, né, no Excel, em que cada linha do Excel fosse uma partícula, e eu estou fazendo lá embaixo uma somatória de todas essas equações. Vamos tentar interpretar o que essa equação significa. Então, vou trazer a porta de volta. Então, a porta, né, com as suas partículas, olha ali a partícula P, que é aquela na qual a força F externa está aplicada, né? E a gente vai observar que o lado esquerdo da nossa equação só tem, né, resultantes de forças na direção θ. Então a gente vai trazer aqui as forças internas, lembram delas? Então, essas forças internas na direção de θ, do lado esquerdo da equação, elas estão sendo usadas ali numa somatória, né, para a gente fazer produtos vetoriais, né, do vetor RI, que é o vetor posição, por exemplo, da última partícula, né? Se essa porta tem 10 partículas, esse seria o R10. E depois a gente iria para o R9, né, cada vez mais próximo, né, do centro de giro, que é o ponto A. Então, vamos pensar o seguinte, né? Aquele primeiro termo do lado esquerdo da equação, ele é uma somatória de produtos vetoriais. Então, veja, todas essas forças, elas são ação e reação. Elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, perceba o que vai acontecer aqui, né? Quando eu faço a somatória, né, de RI com o produto vetorial de RI com todas essas forças, eu primeiro faço nessa partícula, depois eu faço nessa partícula, depois eu faço nessa partícula, depois eu faço nessa partícula e assim por diante até eu chegar lá no ponto, né, A, que é o centro de rotação da porta. O que a gente percebe, pessoal? Olha só, regra da mão direita, essas forças todas, elas estão aplicadas no mesmo ponto, porque, na verdade, a gente desenhou separado, mas as partículas estão todas juntas, não é isso? Então, veja, se eu fizer o produto vetorial, né, de forças, né, na mesma direção, em sentido contrário, um torque vai anulando o outro. Percebe? Se eu fizer a regra da mão direita, um dá positivo, o outro dá negativo. E vou para a partícula, né, de baixo. Se eu somar todos esses torques, a gente vai perceber que essa somatória aqui é nula. Ou seja,
os torques das forças internas em relação ao ponto A, ele é nulo. E a gente não poderia esperar nada diferente, né? Já imaginou se as forças internas pudessem aplicar torque? A gente teria coisas girando sozinhas aí, né? Então isso não pode acontecer. Então, eliminando essa primeira parte aí da nossa equação, a gente vai reescrever a nossa equação. Perceba que eu só tenho uma única força externa. Então, aquela somatória, né, de produtos vetoriais de todas as partículas, elas, né, eu tenho resultante externa na direção θ nula em todas as partículas, com exceção da própria partícula P. Então é por isso que esse termo ele acaba virando RP, produto vetorial F externo, porque F externo é a única força externa que está agindo, né, na porta toda. E aí a gente vai lembrar, né, que esse termo aqui ele é uma somatória de momentos de inércia de todas as partículas. Pessoal, todas as partículas da porta percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. E, por isso, é uma constante na nossa somatória. A gente pode, né, colocar em evidência, tirar da nossa somatória, e a gente vai chegar a uma conclusão bacana. Lembrando que essa equação se refere à porta como um todo, né? Perceba que do lado esquerdo dela a gente tem ali o vetor posição RP. Então veja, pessoal, o que é essa somatória, esse termo em vermelho aí, né, que tá nesse colchete vermelho? O que ele significa? É a somatória de todos os momentos de inércia da porta. Isso a gente vai chamar de momento de inércia da porta inteira. Então, não se usa mais daqui para frente a gente falar de momento de inércia de uma partícula. A gente pode falar, porque a gente sabe que, né, pela definição, ele está correto, mas o que vai interessar para a gente agora são os momentos de inércia de corpos rígidos. Então, veja, a porta é um corpo inteiro, é um corpo formado de várias partículas. Então, o seu momento de inércia é a somatória dos momentos de inércia, né, de cada uma das suas partículas. Então, olha só, do lado esquerdo dessa equação, a gente tem um produto vetorial bem conhecido, né? RP, produto vetorial F externo. Ora, isso é o torque da força externa. Esse termo aí, que a gente acabou de dar o nome, eu vou continuar chamando, né, de momento de inércia, mas agora da porta inteira, essa equação vale para a porta inteira, e aí vezes o dω dt na direção K. Lembra que o dω dt ele é igual para todo mundo, né, nessa somatória, porque todo mundo percorre o mesmo ângulo no mesmo tempo, por isso a gente colocou em evidência, né, nessa somatória, e ele aparece aí multiplicando o momento de inércia da porta inteira. Pessoal, o lado esquerdo é um vetor, o lado direito também é um vetor. Então a gente poderia, na verdade, escrever assim: o vetor torque é igual ao momento de inércia vezes, né, a taxa de variação do vetor velocidade angular. A gente vai perceber que tanto, né, a velocidade angular como a aceleração angular são vetores. E esses vetores, aqui, perceba, faça a regra da mão direita. O torque ele está na direção mais K, né? Porque se a gente fizer o produto vetorial de RP com F externo, ele vai estar na direção de mais K. Da mesma forma, né, como o momento de inércia não pode ser negativo, né, dω dt é um vetor também que está na direção mais K. É muito importante frisar que velocidade angular e aceleração angular são vetores. Então perceba, se a gente tivesse um disco aqui e a gente aplicasse uma força aqui, né, na extremidade do disco, tangente à sua lateral ali, o que ia acontecer é que a gente produziria um torque, esse torque faria o disco girar, produzindo aceleração angular e velocidade angular. Perceba que tudo isso, né, vem, na verdade, da regra da mão direita que a gente faz para o torque. Então perceba, se a gente aplicar a regra da mão direita aqui, a gente vai descobrir que o torque, né, está nesse sentido, portanto a aceleração angular também tem que estar e a velocidade angular também. É isso aí, gente.